Olá, pessoal. Oi, Lid. Hoje o nosso episódio é para falar do competente invisível. Será que esse tema tá por aí também, Giz, nas suas mentorias? Olha, você sabe que esse nome competente invisível, é, na minha visão, é o primeiro tema que rola nas mentorias e principalmente na Copa e no papo no corredor. Porque normalmente, Giz, o competente invisível, ele é justamente aquele que leva esse papo pro corredor, porque ele não tá conseguindo o reconhecimento que ele espera. Então ele se acha competente, ele acha que ele tá entregando, ele acha que os colegas, enfim, tá dando o feedback de que ele tá indo muito bem, mas a promoção ou o mérito não acontece. Faz sentido para você? Faz todo sentido e é uma das principais reclamações também na mesa de RH, quando vem algum funcionário ou colaborador conversar com a gente. Poxa, mas a gente não tem que mostrar o nosso trabalho fazendo, entregando, que a gente é produtivo? Sim, mas o que é que você está entregando? Uhum. Tem a entrega daquilo que foi pedido para você fazer, que é o seu trabalho, e tem aquela entrega que a gente está falando da alta performance. O que diferencia uma entrega do dia a dia do trabalho da alta performance e o que também diferencia fulano ser promovido e eu que estou lá trabalhando, fazendo acontecer, não ser promovido? Giz, eu vou trazer um exemplo que eu vi esses dias, né? E eu acho que é muito comum, que é assim, a gente tem, acho que tem dois competentes invisíveis, vamos dizer assim. A gente tem uma questão daquele colaborador que ele realmente faz, entrega e tudo mais, só que ele não vende o que ele faz. Ele não demonstra, ele não mostra valor, ele não expõe, não leva para uma reunião, ele tá sempre ali escondidinho, tá fazendo, tá cumprindo, e ele tá esperando que só pela entrega ele vai ser reconhecido. Parece justo, poxa, eu tô fazendo, mas a gente tem um plus nessa entrega. Eu preciso vender, eu preciso mostrar valor, eu preciso dizer, se eu não fizer isso, o que que a companhia está perdendo com aquilo? Eu acho que tem esse competente invisível e tem um competente invisível que às vezes ele está até fazendo a mais. Ele está ali na alta performance, só que ele está fazendo tanto a mais que ele está tão necessário naquela cadeira que ninguém quer tirar ele dali. Então eu peguei um exemplo de uma mentoranda esses dias que ela falou assim: nossa, todo mundo me dá feedback, a minha gestora, os meus colegas, vem colegas inclusive de outras áreas, falam, não, a gente conta com você e tal. Só que ela tá assumindo tanta responsabilidade que não é dela e suprindo a necessidade daquela cadeira que ninguém consegue tirar ela daquela cadeira. Se ela for para uma cadeira maior, não tem quem faça o que ela está fazendo. Então, também existe uma linha tênue, e a gente precisa trazer esse papo para cá, que é o jogo político do mundo corporativo. Que é, você precisa ser competente onde você está, mas você também precisa gerar um desejo de estar em outro cargo para a companhia. Sabe? Você também precisa ser necessário em outra cadeira. Né? E treinar pessoas para o seu lugar, que é muitas vezes o que não acontece. Não, deixa que eu faço, não, não vai fazer do jeito que eu faço. E a pessoa assume tanta coisa que ela fica tão competente naquela função que ninguém consegue tirá-la de lá. É, exatamente. E tem uma questão muito importante nisso tudo, que eu trago também nas mentorias, quando aparece esse tema, que é a dificuldade de dizer não. Exato. O que significa isso? Então, a pessoa, como a Lid bem disse, né, ela quer fazer tudo, ela começa a fazer tudo, ela é super competente. E é claro, gente, vamos falar real aqui, o gestor, né, no dia a dia, ele vai dar para quem vai entregar. Então, assim, você vai conseguir fazer, então eu vou te entregar esse trabalho, porque eu sei que a lead vai fazer. E aí eu vou colocando mais responsabilidade para a lead, vou colocando mais responsabilidade e a lead vai absorvendo, absorvendo. Então, a lead vai ser aquela que vai ficar até 10 horas da noite, vai ser aquela que no dia seguinte vai chegar às 7 horas da manhã. E veja, gente, a gente não está falando sobre mais ninguém, estamos falando só sobre esta pessoa, como ela é um competente invisível. Ou seja, ela vai absorvendo, ela vai fazendo mais e ela fica nessa expectativa de ser promovida. Parece óbvio e deveria ser o mais justo que essa pessoa fosse, pô, é a pessoa que abraça tudo, é a pessoa que veste a camisa. Mas aí entra o ponto de quando é que eu me vendo? Quando é que eu me faço necessário? E principalmente quando é que eu digo não. O que quer dizer isso? Então, assim, tá bom, tem 5 coisas aqui para fazer. Você me pediu A, B, C, D, E.
O que é prioridade nesse momento? Uhum. Porque eu consigo entregar o C e o D, mas eu não consigo entregar tudo. Quem mais pode fazer? Eu posso, eh, chamar, sei lá, a Gislaine, que trabalha comigo, e ajudá-la a fazer esse outro, a poder que ela, né, aprenda também a fazer para não fique dependendo só de mim. São essas características que eu começo a demonstrar que, poxa, ela sabe o que é prioridade, ela está preocupada com a entrega, ela está Outras preocupada competências. de colocar outra pessoa para ajudá-la. E aí aparecem as outras competências, que têm a ver sim com o jogo político que você trouxe, mas de novo sem ser fake. Não estou Uhum. criando uma harmonia fake, ou não estou fazendo um joguinho para eu ser promovido. Pelo contrário, eu estou trazendo a real na mesa. Olha, é tanta coisa, todo mundo aqui tem muito trabalho para fazer, a gente quer entregar, mas a gente não dá conta. E não dar conta e saber dizer não, eu posso dizer com certeza que é uma das primeiras características e competências que a gente, como RH, observa nas pessoas para promovê-las. Uhum. Faz É isso sentido? aí, Giz. Não, faz muito sentido e a gente tem que tomar um cuidado, porque essa pessoa ela se sobrecarrega, aí às vezes ela deixa de cumprir prazo, aí às vezes ela fica doente, ou seja, ela passa de competente e visível para quase incompetente, se Exato. não tomar cuidado, né? Então, assim, o competente e invisível, ele. Primeiro, a gente não pode ficar esperando. A gente falou sobre a carreira ser uma gestão nossa, né? Então, ficar esperando que as pessoas me reconhecem porque, nossa, eu sou salvadora da pátria e eu faço tudo. Não, eu faço o que é esperado que eu faça, com maestria, às vezes até mais, Até até surpreendendo. surpreendendo, que essa é a intenção da alta performance, mas eu faço e já vou desenvolvendo outras pessoas para ir aprendendo o que eu sei. Para eu poder crescer. É assim que as áreas crescem. E eu vejo muito isso na linha tênue da liderança, né? Porque quando você é júnior e você faz muito bem, você tende a virar pleno. Se você, Sim, de novo, se você tem a capacidade de priorizar, se você tem a capacidade de dizer não, que são competências muito inerentes, independente do cargo. Mas quando você está na linha tênue da liderança, você fica muito no operacional. E aí te cobram de ser estratégico, porque essa também é uma crise do competente visível, né? Poxa, falam que eu tenho que deixar de ser operacional para ser estratégico. Só que eu tenho que entregar. e não tenho E tempo. não tenho pessoas, né? Não tenho tempo, não tenho pessoas. Então, se você não sabe dizer não, priorizar e falar para a companhia, companhia, eu não consigo entregar isso. O que que é prioridade? Ou se a gente precisa entregar tudo isso, eu preciso de mais pessoas. Eu preciso de mais pessoas com tais competências, né? Então, também é papel da pessoa competente, visível, colocar para a companhia aquilo que ela precisa, né? Então, o competente visível, ele tende a assumir muitas coisas e ele acaba se prejudicando, porque ele não tem tempo de vender, ele não tem tempo de preparar o material dele, ele não tem tempo de se expor, porque normalmente está apagando incêndio, às vezes não está fazendo aquilo que é necessário, de fato, para a companhia, né, o que é prioridade, porque ele não tem tempo de parar e analisar estrategicamente o que realmente precisa ser feito. Exatamente. E eu até gostaria de trazer aqui uma situação também que eu vivenciei. Eu cheguei numa nova empresa, numa cadeira de executiva de RH, e era exatamente o mês de agosto, o mês que as pessoas costumavam receber a primeira parcela do bônus. E como RH, responsável também pela área que faz o pagamento, né? Cuidando da folha de pagamento. E aí, quando eu cheguei, acho que eu tinha 2 ou 3 dias na empresa, aí veio a seguinte pergunta para mim: olha, você chegou agora, mas só para você saber, sexta-feira, tipo, acho que era terça-feira ou quarta, sexta-feira é o dia da gente receber a primeira parcela do bônus. Aí eu falei, nossa, mas eu nem tava. Tudo bem, cheguei agora, mas recebi a primeira parcela do bônus na sexta-feira. Quanto tempo será que o time vai ter isso, né, para pagar todo mundo? E aí voltei para cozinha, que a gente chama, dentro da minha área, né? E aí conversei ali com as pessoas e falei, é possível, hoje a gente receber o resultado para fazer toda a parte contábil e fazer o pagamento na sexta? A pessoa, né, olhou para mim tecnicamente, dizendo falou assim: olha, possível é. Só que a gente vai ficar aqui virando a noite, mas a gente sempre fez isso todos os anos e nada diferente. E a gente não pode dizer não, porque as pessoas já estão esperando, isso é algo que as pessoas já estão acostumadas. E aí eu perguntei de novo, mas a troco do quê? Qual é o sacrifício? Ah, o sacrifício é a gente virar à noite, eu sozinha, a pessoa disse pra mim, né? Tá, e temos chances de falar que não é possível agora? Tem, mas se eu fosse você, acabando de chegar, não compraria essa briga.
Aí lá vai a Gislaine Comprar a briga. comprar briga, na verdade. Aí cheguei, né, para a pessoa responsável e falei: olha, acabei de saber que é algo que vocês estão acostumados, que recebe sempre nesse dia, tal. Tô chegando agora, eu não sabia desse tema, consultei minha equipe, que disse que ok, até consegue fazer, mas a gente recebeu hoje o resultado, então eu vou ter que ter sobrecarga, hora extra, só tem uma pessoa na equipe que faz isso. Realmente a gente não tem chances de mudar a data? A pessoa responsável falou assim: eu nem sabia que tinha uma data específica todo ano, nem que era uma demanda. Ou seja, o sempre foi assim, nem sempre foi assim. Exato. Então, me diga, quando que você consegue? Ah, eu já tinha falado com a pessoa, eu consigo daqui 2 semanas. Mas assim eu vou garantir que realmente as pessoas vão receber. Só que a gente vai ter que comunicar as pessoas. Ok, tá bom. Fui eu que levei o tema, eu que tenho que comunicar, né? Então, a parte boa, bônus e ônus da função, É isso que aí. também tem a ver com competente invisível. Eu não quero fazer o ônus, eu só quero a É, parte do bônus. E aí eu fui até todas as outras lideranças, trouxe o contexto, falei, gente, é o seguinte, eu sei que vocês estão acostumados, eu sei que as pessoas estão contando com esse dinheiro, nossa, eu não consigo nem imaginar chegando agora e já dar essa notícia, né? Porque é contra mim mesma. Mas eu preciso dizer que tem um preço isso. E se a gente explicar para as pessoas? Então, fizemos uma reunião, explicamos do porquê não, e negociou. negociamos. As pessoas, você vai falar no momento assim, ah, lógico, estava todo mundo esperando, tava, mas as pessoas entenderam super Uhum. bem. Ou seja, e a minha equipe agradeceu. Ah, a Gislaine é melhor ou pior, é mais competente ou menos competente? De maneira nenhuma. O que a gente traz aqui é esse jogo político. Eu estaria completamente errada também se eu falasse assim, não, não dá para pagar, não vou fazer e acabou. Uhum. Ah, mesmo que as pessoas estejam acostumadas. Aí sim eu estaria comprando uma briga feia e jogando contra mim e contra a equipe. Mas ao trazer a dificuldade na mesa e explicar e buscar, eu também estou mostrando que eu sou competente. Estou dizendo assim, olha, dá para fazer, mas tem um preço. Ou não dá Uhum. para fazer e tem esse outro preço. É isso aí. É, Acho que um ponto que você trouxe, Giz, é que o competente, né? A gente tá pondo competente ou não competente, mas é no sentido de que uma competência importante é a gente apresentar riscos. E é disso que as pessoas têm medo, né? Então a pessoa fala: não, deixa que eu faço, não, eu dou um jeito, não, eu tento. E às vezes não cumpre com a qualidade, não cumpre no prazo, ou não faz como deveria ser feito, ou às vezes nem é a melhor pessoa para estar fazendo aquilo, né? Então, quando a gente coloca, apresenta os riscos, é uma competência extremamente importante para você dizer assim: olha, fazer nesse prazo corre esse risco, né? De não ser, às vezes, o melhor caminho para a companhia, ou para o projeto, ou para a entrega, seja o que for. Então, a gente está falando que o competente invisível, ele é invisível, ou porque, de novo, ele está dando conta de tudo, e deixa ele lá, porque, né, em time que está ganhando não se mexe, porque, gente, vamos combinar, ninguém vai acordar e falar, ai, hoje eu queria tanto promover a Giz, porque ela entrega, tal. Não, não, a gente tem que gerar um certo incômodo, né? A gente tem que falar assim, nossa, a Giz já tá grande demais na cadeira, preciso tirar ela de lá. Ela já tá me cutucando, ela já tá pegando projetos mais. E também tem isso, o competente invisível, às vezes ele tende a fazer muito bem e assumir muito, mas ele fica naquilo. Ele não vai se expor, ele não vai comprar briga, ou ele não vai pegar projetos maiores, porque ele tá dando tanto conta do recado, daquilo que ele tá fazendo, que ele deixa de assumir outras coisas mais desafiadoras, né? E aí a gente sempre fala, né, que você tem que estar sentando na cadeira, né? É um discurso, você senta na cadeira primeiro para depois você ser reconhecido. Mas se eu tô sempre dando conta daquele meu mundinho ali, muito dificilmente eu vou sentar em outra cadeira, né? E aí a gente acaba ficando invisível. Né? Ah, em time que se mexe, não, né? Time que tá ganhando não se mexe, então eu vou deixar aquela pessoa lá. E eu sempre falo, quando eu vejo na mentoria um perfil como esse, eu falo, você é o funcionário que todo mundo quer ter. Todo mundo quer ter. A gente que é líder faz, meu, é uma bênção ter um funcionário que tudo que você pede faz, nunca fala não, vai aceita entregar. tudo, vai entregar, você sabe que vai dar o sangue. É bom ter uma pessoa assim no time, né? Mas a gente também gosta de pessoas que falam, olha, não dá por causa disso, 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 faz a gente, leva a gente a pensar em alternativas, traz alternativas também, não é só sobre dizer não, né? Você não Exato. foi lá e falou, ó, não dá. Falou assim, olha, dá, mas daria melhor se fosse nessa data, desse jeito, com essa qualidade. Então, é uma pessoa que provoca, né? Então, sair do competente visível para o competente visível é se responsabilizar também pelo não.
é não por causa disso, é não com essa sugestão, né. Então eu acho que isso que é importante a gente trazer como dica do que a gente vê nas mentorias, que às vezes a promoção não tá vindo, porque também não tá tendo um movimento desse competente invisível de se expor, de assumir esse risco, de falar não com propriedade, né. Perfeito. E o que a gente traz aqui como sugestão é que você hoje que está se sentindo como competente invisível, converse com o seu gestor. Se você não está preparado para essa conversa, converse com um par seu que você confie, ou com aquela pessoa de RH dentro da companhia que você também já criou uma relação de confiança e traga, ó, estou me sentindo assim, tenho feito entregas, tenho dado meu sangue, estou colocando a camisa, estou fazendo mais do que eu deveria, mas eu não me sinto reconhecido. E coloca esse tema para falar com o seu gestor. Então, como é que a gente sai, né? Então, é conversando, não é simplesmente amanhã vou começar a dizer não. Se Uhum. você não está preparado ou se não da sua personalidade, Característica, né. característica fazer isso, mas sim, eu preciso aprender a fazer isso. Até porque o competente invisível ele fica muito focado no técnico, que é por isso que todo gestor quer ter e ele é necessário. Ninguém vai fazer melhor isso do que a Lidiane. Então, eu não vou tirar a Lidiane dali. Agora, se tem outras pessoas que conseguem fazer, porque a própria Lidiane está desenvolvendo outras pessoas, e tem uma questão aqui que quem é essa pessoa que tem essa coragem, essa pessoa que vai dizer sim, não, essa pessoa que vai poder trazer na mesa o tema? Opa, deixa eu chamar então ela para cá. Então, eu estou começando a ver também que você é competente em outras questões, que não é só técnico. Então, o técnico, ele é muito importante para o agora. Então, faça a sua entrega, mesmo que você queira ser um especialista, porque às vezes a gente fala assim, então eu deixo de fazer o técnico porque eu quero ser gestor. Não, o gestor ele vai ter que conhecer um pouco do técnico, até para poder Uhum. discutir ali com a equipe, mas a competência relacional, mais a questão do dizer não, a questão de ter essa confiança e trazer clareza é que vai te tornando visível. Então, primeira dica que a gente traz aqui é: tenha essa conversa aberta com o seu gestor, mesmo que você precise se preparar antes para dizer: estou me sentindo assim. Porque às vezes você vai ouvir do seu gestor, tá? Você está fazendo, está entregando, mas você está muito no operacional. É. Ou eu nunca consigo falar com você, porque você está sempre cheio de coisa para fazer, ou fulano foi até a sua mesa e não consegue te achar porque você está lá trabalhando, virando a Ou não tenho noite, ninguém para colocar no seu lugar, tá porque você também doente, não treinou ninguém, não né. treinou ninguém. Então, é exatamente isso. É isso aí. Então eu acho que a lição que fica hoje é: a gente tem que ser competente, mas tem que ter coragem de colocar na mesa, né. E a visibilidade vem a partir, desta exposição e também dizer não. É isso aí.